Alunos do quarto ano, eu estou aqui para falar para vocês sobre o gás carbônico. Em particular, a gente falar sobre os carros e o gás carbônico. Como é que é essa relação dos carros com o gás carbônico? Como é que os carros trazem gás carbônico para a atmosfera? Nós vamos pensar um pouquinho no tamanho da Terra, no tamanho da atmosfera, ver de onde sai o gás carbônico, conhecer ele um pouquinho melhor. Vamos lá então? De maneira geral, vamos pensar quais são os gases que você conhece. Quais são aqueles gases que estão no seu dia a dia. Se você respira, e eu tenho certeza disso, você está ingerindo oxigênio. Na atmosfera tem muitos gases, e um desses gases aqui é o oxigênio que a gente usa para poder ter uma reação química, bioquímica, né? A gente fala assim bioquímica porque envolve aspectos da biologia e da química. Para você pega o gás oxigênio para você fazer a reação e aproveitar a energia dos alimentos. O gás carbônico, que você conhece, já viu falar certamente? Não? Acho que já, né? É isso que nós vamos falar com mais detalhes hoje. Se a gente está falando dos diversos tipos de gases, vamos falar do PUM, né? Esse gazinho fedido. Ele é fedido porque tem enxofre. São diversos gases que têm enxofre. O gás de cozinha, que é o GLP, a gente chama de GLP, gás que é feito de petróleo, ele é um derivado de petróleo. E de maneira geral, os cheiros são gases, né? E muitos dos cheiros, eles vêm da ação de bactérias. Gente, nesse slide aqui, tem muito conhecimento para a gente falar, mas nós vamos colocar o foco do gás carbônico. O universo dos gases é muito grande, mas nós vamos falar hoje mesmo desse danado aqui, desse gás carbônico. Vamos lá? O nosso personagem principal hoje é o gás carbônico, CO2. É uma molécula formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Eles se combinam e formam um gás. Todos os gases, as substâncias que existem, elas são compostas da formação de alguns átomos. Então, e cada tipo de formação gera substâncias de maneira assim, com propriedades muito diferentes. Então tá aí o professor Webb aí perguntando para vocês onde nós encontramos o CO2. O professor Webb está perguntando aí onde nós encontramos o CO2. Bom, quando você abre uma garrafa de refrigerante, tá lá aquele gás que sai lá, aquele é o CO2, né, para dar um efeito de água gasificada, né? Uma coisa gasificada, aquele é CO2. Qualquer tipo de combustão, o produto da reação de uma combustão é o CO2. Pode ser um pedaço de papel queimando, lenha, qualquer coisa que pega fogo, usa oxigênio, tem uma reação química e o produto dessa reação é o gás carbônico. Um dos produtos, né? E também não poderia deixar de citar a influência do gás carbônico na respiração. Quando você respira, no ato de inspirar, você traz a atmosfera para dentro do seu pulmão e essa atmosfera ela é composta por gás oxigênio. E aí dentro do pulmão, nas células do sangue em particular, tem uma transformação desses gases. E você, quando expira, você expira o gás carbônico. Então, o gás carbônico ele sai da nossa, quando nós assopramos, né? Bom, o que vai interessar para a gente hoje também, em particular, é pensar na combustão. Como é que ocorre a combustão, em particular a combustão que ocorre nos motores dos carros. E aí nós vamos falar do efeito do gás carbônico, o que ele faz. E esse efeito do gás carbônico principal, que interessa para a gente nesse momento, é o efeito estufa. A presença do gás carbônico na atmosfera causa um efeito estufa, que faz a Terra ficar aquecida.
Um outro fenômeno, um outro lugar que ele é usado na respiração das plantas e dos animais. Mas vamos pensar um pouquinho no efeito estufa. Vamos supor que a escola estivesse aberta e todo dia fosse possível entrar todos os alunos, entrasse 100 alunos e saísse 95. No outro dia entrava 95, saía 90. O que vai acontecer? A escola começa a ficar cheia de alunos, outros alunos vai enchendo alunos. Se vai ficando aluno lá, a escola vai enchendo. Então é mais ou menos isso que é o efeito estufa, sabe? A luz do sol vem, entra, e ela não sai completamente. O gás carbônico na atmosfera não permite que essa luz saia completamente, então ela fica aqui aquecendo o planeta. E a presença do gás carbônico na atmosfera faz com que esse efeito seja aumentado, o que leva ao aquecimento global. Para a gente pensar um pouquinho, vamos pensar qual é o tamanho da nossa atmosfera. Porque quando a gente pensar no tamanho da nossa atmosfera, vai aumentar o nosso respeito por ela, sabe? Se a Terra fosse uma cebola, então você vai imaginar a Terra pequenininha, o tamanho de uma cebola. A atmosfera seria uma casquinha da cebola, aquela casquinha. Essa casquinha pequenininha aqui é a atmosfera, essa casquinha. Se você olhar um vídeo da Terra vista de longe assim, alguns vídeos mostram uma faixinha bem pequenininha em cima da Terra, que é a atmosfera. Ela é pequena. Então essa é a comparação muito boa para você perceber que essa atmosfera é muito fina. Eu fiz um desenho aqui para a gente ter uma ideia, para a gente imaginar o que significa continuar jogando gás carbônico na atmosfera. Então vamos explorar um pouquinho esse desenho aqui. Aqui está a Terra e eu desenhei a camada da atmosfera aqui. Ó. Pelo que você viu, da comparação com a cebola, até que no meu desenho essa camada está muito espessa. Né? Aí vamos supor que eu colocasse uma lupa aqui, que eu estou querendo olhar o subsolo, a atmosfera e o espaço. Aqui seria o espaço. Então é esse desenho que está aqui. Você tem o subsolo. O petróleo é um óleo preto que está há milhões de anos soterrado e é matéria orgânica de outras eras que ficou soterrada, as plantas, animais que morreram ficaram soterradas e aí foi se decompondo pela ação de bactéria, foi atendo bactéria e no processo longo fez o petróleo. Quer dizer, se a planta ou animais que sofreram um processo de deterioração aqui, então isso aqui está cheio de carbono. E aí, há cerca de 150 anos atrás, alguém veio e fez um furinho aqui no subsolo e esse petróleo aqui jorrou para fora. Um óleo preto. E esse óleo preto foi a nossa fonte de energia, porque descobriram que isso pega fogo. Esse petróleo vai para as usinas, ele é trabalhado e vira, por exemplo, a gasolina. Bom, aí inventaram o carro também, né? E aqui, eu deveria ter desenhado aqui, tem um carrinho aqui, tem outro carrinho aqui, tem outro carrinho aqui, carrinho, muitos carrinhos aqui. Cada carrinho com o seu escapamento, cada carrinho com o seu escapamento, cada carrinho com o seu escapamento, jogando para a atmosfera da Terra o CO2, que é um derivado da combustão. Bom, você já viu que essa camada é muito fina e muito CO2 na atmosfera deixa uma coisa poluída para a gente, porque a gente não pode respirar muito CO2, a gente tem que respirar mais oxigênio, uma porcentagem boa de oxigênio, excesso de CO2. Basta você chegar no escapamento do carro e tentar respirar ali, você não vai conseguir, não é? Mas a atmosfera vai ficando no CO2. Mas o efeito principal é o aquecimento, que eu falei para vocês que a luz do sol chega, vou desenhar um solzinho aqui, a luz do sol chega e ela
não sai totalmente, sai menos. Ou seja, isso aqui vai tendo um aquecimento que chama-se efeito estufa, que um dos gases responsáveis pelo efeito estufa é os dois. Concluindo, gente, tá esse milhões de carros sendo fabricados, sendo vendidos, e nós adoramos o carro, né? Só que o carro está fazendo esse efeito aí, e nós não podemos continuar assim. E nós que estamos vivos e que temos que pensar como que vamos solucionar esse problema para que vocês tenham um futuro confortável, né? Podemos encerrar pensando um pouquinho o que nós podemos fazer para resolver esse problema. Então, só recuperando as coisas do vídeo, nós vimos que o CO2 é um dos gases importantes. Nós vimos que o CO2 ele sai da respiração, mas sai também da combustão. E vimos que a camada da atmosfera ela é muito fina e que os carros com a gasolina que é colocada neles, que vem do petróleo, ou a gasolina vem do petróleo, pelo escapamento dos carros sai muito CO2, a presença de muito CO2 na atmosfera cria o efeito estufa, e o efeito estufa exagerado provoca um acidente que é um ambiental, que é o efeito estufa, que gera o aquecimento global. Podemos, de um outro momento, pensar melhor quais seriam as providências que a gente pode fazer para poder minimizar esse efeito e a gente aproveitar a tecnologia que nós geramos para o nosso conforto, não para a nossa destruição. Ok, gente? Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e tenha apresentado para vocês alguns fundamentos dos trabalhos que vocês vão fazer sobre o trânsito. Ok? Então, tchau aí.